Professora Adriana, nós vamos falar um pouco sobre a torção de colo maior nos equinos. Então, vamos começar pela definição. A cólica equina ela é uma enfermidade que acomete o trato digestivo dos equinos e é causada por várias etiologias, que vão desde a produção excessiva de gases no estômago, que é o timpanismo estomacal, devido à fermentação dos alimentos, até a obstrução estrangulante ou torção intestinal, podendo ser tratado conservativamente ou cirurgicamente. A torção de colo maior é uma afecção que ocorre secundariamente a processos de disfunções hiperperistálticas, neurogênicas ou por defeitos anatômicos e ocorre geralmente no eixo longitudinal da alça, envolvendo o mesentério e os vasos localizados ao redor da alça. Contudo, a sobrevida do animal ela vai depender do grau de rotação e do comprometimento do fluxo sanguíneo intestinal. A torção ela está relacionada à posição anatômica do cólon dos equinos, que é quando o intestino fica numa posição anormal do abdômen, podendo muitas vezes torcer, como o próprio nome diz, e é uma das causas mais dolorosas de cólica equina, impondo muito sofrimento para o animal. Pode ocorrer por estresse, ansiedade e aerofagia, que é a atrofia do lobo caudal do fígado devido ao envelhecimento do equino, parto recente, mudanças bruscas na dieta e alimentação de baixa qualidade, que é a maior causa. A evolução clínica da torção de colo maior é geralmente rápida e pode variar de 45 a 360 graus, e do comprometimento do fluxo sanguíneo à parede intestinal, e os órgãos mais acometidos podem ser o baço e os rins, e etc. A etiologia ela é caracterizada como uma forma severa de cólica em equinos. Então, o tempo entre o início dos sinais clínicos diagnóstico e o tratamento cirúrgico é de suma importância para predizer o melhor prognóstico. Obrigada. Professora Adriana, nós vamos falar um pouco sobre a torção de colo maior nos equinos. Então, vamos começar pela definição. A cólica equina ela é uma enfermidade que acomete o trato digestivo dos equinos e é causada por várias etiologias, que vão desde a produção excessiva de gases no estômago, que é o timpanismo estomacal, devido à fermentação dos alimentos, até a obstrução estrangulante ou torção intestinal, podendo ser tratado conservativamente ou cirurgicamente. A torção de colo maior é uma afecção que ocorre secundariamente a processos de disfunções hiperperistálticas, neurogênicas ou por defeitos anatômicos e ocorre geralmente no eixo longitudinal da alça, envolvendo o mesentério e os vasos localizados ao redor da alça. Contudo, a sobrevida do animal ela vai depender do grau de rotação e do comprometimento do fluxo sanguíneo intestinal. A torção ela está relacionada à posição anatômica do cólon dos equinos, que é quando o intestino fica numa posição anormal do abdômen, podendo muitas vezes torcer, como o próprio nome diz, e é uma das causas mais dolorosas de cólica equina, impondo muito sofrimento para o animal. Pode ocorrer por estresse, ansiedade e aerofagia, que é a atrofia do lobo caudal do fígado devido ao envelhecimento do equino, parto recente, mudanças bruscas na dieta e alimentação de baixa qualidade, que é a maior causa. A evolução clínica da torção de colo maior é geralmente rápida e pode variar de 45 a 360 graus, e do comprometimento do fluxo sanguíneo à parede intestinal, e os órgãos mais acometidos podem ser o baço e os rins, e etc. A etiologia ela é caracterizada como uma forma severa de cólica em equinos. Então, o tempo entre o início dos sinais clínicos diagnóstico e o tratamento cirúrgico é de suma importância para predizer o melhor prognóstico. Obrigada. Hoje nós vamos falar da torção de colo maior em equinos e alguns fatores predisponentes. Vamos citar também aqui, que ficou faltando no slide, os espaços potenciais no abdômen após a gravidez, que acumula gases e pode ser dado também como um dos maiores fatores predisponentes.
Mas agora eu citei abaixo uns mais importantes e agora eu vou explicar para vocês que o tipo de alimento fornecido que às vezes ao equino ingerir um material mais fibroso, como silagem, o capim, na maioria das vezes, sem que haja ingestão de água, pode ser um grande fator predisponente também, causando um bloqueio no intestino. A atonia é quando os órgãos perdem a força de contração e não conseguem empurrar o alimento através do reto e do ânus. Estresse e aerofagia é quando o animal está engolindo ar ou enchendo o estômago de ar, tendo torção, e acaba que é uma das vezes que eles mais sentem dor. E infestações de parasitas e indigestões é quando a maioria das cólicas dos cavalos é causada por isso também. E em primeira instância, por parasitas. E eles causam danos nas artérias e reduzem o suprimento no intestino de sangue. Complicações na anatomia do equino, fazendo com que ele seja o animal mais provável a ter torções, porque ela não é perfeita. E agora eu vou citar para vocês os sinais clínicos, os mais importantes também, que é o olhar diretamente para o flanco, deitar e rolar constantemente, fasciculações musculares e mordedura na região onde está localizada a dor. O equino olhando diretamente para o flanco é para indicar a direção da dor, que às vezes, porque ele quer mostrar que está doendo ali, às vezes a gente acaba não percebendo. O fato de deitar e rolar constantemente é a tentativa de aliviar a dor, que muitas vezes a gente acha que o equino está brincando, está, sei lá, se coçando, e a maioria das vezes ele pode estar tendo uma cólica, uma torção de colo. Tudo bem? Vamos falar da relação da feição com a anatomia em relação da torção do colo maior. Primeiro vamos saber o que é anatomia. Anatomia é um estudo da forma e estrutura que compõe o corpo do animal e a correlaciona com as funções do corpo do mesmo. O que quer dizer isso? Qual é a estrutura? A estrutura que nós estamos falando é do processo digestivo do animal. A função dela é de fazer a digestão do alimento, que é a quebra do alimento, absorvendo todos os seus nutrientes possíveis. Isso. Vamos lá. O equino, ele tem a incapacidade de vomitar. Por que isso? Porque a parede entre o esôfago e o estômago, ela é uma parede super desenvolvida. Tipo, é um esfíncter, né? Que o povo fala. É super desenvolvida. Que não deixa o alimento voltar. E defeitos anatômicos é que o cólon ventral e o dorsal do lado esquerdo, a parede do intestino, ele é livre no abdômen, só colados os dois são pregados do mesentério, que irei mostrar daqui a pouco na imagem como acontece, tudo certinho. E ele não tem a vesícula biliar. Como ele não tem a vesícula biliar,
Não quer dizer que ele não produz a bile. Ele produz a bile. Só que não tem a vesícula biliar que guarda. Então o que quer dizer isso? A bile é para ajudar a quebra do alimento para poder ajudar na digestão no intestino. Então faz que o alimento, ou que o equino alimente pouco em várias vezes durante o dia. Que nisso, quando ele come muito, ele não consegue vomitar porque ele não tem o comando do vomito. Assim nós e outros nós seres humanos e outros animais têm. E a bile, o ácido, não consegue quebrar todo aquele alimento, gerando um empanzinamento no colo maior do equino. A evolução clínica da torção do colo maior é geralmente rápida. É questão, sim, absurda. Você tem que tomar muito cuidado. Essa rotação ela vai de 45 graus, 90 graus, 180 graus e 360 graus. Que pode gerar levar o equino a óbito. Agora vou mostrar como ocorre o sistema digestivo, a posição anatômica do equino. Que o equino está com a cabeça para cá e está caudalmente para cá. Aqui é a traseira do equino, que é o reto. Então vamos lá por aqui já é o cólon ventral direito. Ela tem essas tênias, essas flexuras externais, que elas estão aí para ajudar esse tecido não ter tanta elasticidade. Por que isso? Porque quando o equino comer muito, se enche muito essa porção, poderia haver o corrompimento desse tecido, gerando outros problemas maiores. Então, essa flexura não deixa expandir muito. O que ocorre é o primeiro fato de ocorrer a torção. E a segunda é que aqui, fazer essa curvinha na flexura pélvica, aqui é muito pequeno e essa curvatura é muito grande, quase 360 graus. 360 graus, perdão. Então, como empanzina muito aqui, não consegue passar daqui. E não tendo uma quebra tecido do alimento, ela não vai passar aqui. E ocorrer um inchamento, incha, e como essas duas paredes são ligadas pelo mesentério, e são livres na cavidade abdominal, e quando está empanzinada, ocorre a torção.
No que eu falei que pode chegar até 360 graus. Essa é a minha parte. Oi, vou explicar o tratamento da torção do colo maior em equinos. O tratamento para as duas etiologias é cirúrgico. É feita uma preparação para a cirurgia com equino em decúbito dorsal inclinado para um lado para facilitar a esterilização do cólon e remover a pressão sobre a veia cava caudal. O equino é submetido a anestesia geral inalatória e a incisão é realizada na linha média ventral do abdômen. Na torção do cólon maior, primeiramente é feito esvaziamento do cólon via aspiração para manipulação. Para corrigir a torção, o cirurgião segura em torno da base do cólon e faz a rotação em sentido horário, reposicionando anatomicamente. Após o seu posicionamento, o cirurgião deve observar a coloração da mucosa da porção acometida. Se ela estiver rosa ou próxima da coloração de outras porções intestinais, é indicativo de um bom prognóstico. Em caso de necrose da alça acometida, é indicada a enderotomia da porção acometida. No encarceramento do intestino delgado, no forame epiploico, o mesmo deverá ser tracionado para o reposicionamento anatômico. É realizada a ligadura com fio no primeiro vaso mescêntrico para ser feita a ressecção mescêntrica. Após a ressecção, é realizada uma enterotomia transversal no intestino, finalizando com uma enterostomose.